Boa noite mais uma vez. Por aqui tudo certo, não tem som caindo, não tem internet caindo, não tem nada acontecendo, não é isso? Por isso que eu estou dizendo, é muito melhor presencial do que online, eu ainda avisei antes. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações no livro de Esther, e hoje nós vamos chegar ao último capítulo dessa série de pregações. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em Esther, capítulo 8. Nós vamos fazer uma caminhada do capítulo 8 até o capítulo 10. Capítulo 8 até o capítulo 10. Esther, capítulo 8, do capítulo 8 até o 10, mas nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 7, senão a gente já gastaria aqui metade do nosso tempo só com a leitura. Mas vamos lá. Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, os inimigos dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que este era o seu parente. O rei tirou o seu anel-selo, que havia tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou para administrar os bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agagita Emedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos pedir ao Senhor, a Deus, que nada distraia o nosso coração nesse momento, a Deus. Que seja a palavra do Senhor fruto de toda a nossa atenção. E que o Senhor, ó Deus, fale de forma profunda e poderosa, Pai, aos nossos corações. Que apesar de mim, ó Deus, o Senhor, com graça e misericórdia, venha ao encontro dos nossos corações e nos transforme nessa noite, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deixa eu beber uma água aqui, porque eu confesso que fiquei um pouco agitado com esse negócio de som caindo. Aí depois que o som caiu, a transmissão caiu, e aí a gente vai resolvendo um trem de cada vez, mas isso significa que nós precisamos de você para servir, porque eu não posso pregar, arrumar transmissão e arrumar som na hora do culto. Então nós precisamos de você, pense nisso. Vamos lá, vamos para a pregação. Nós estamos pensando no livro de Esther, pode passar aí para mim. E o livro de Esther tem falado alguma coisa muito interessante aos nossos corações. Eu quero fazer aqui um breve relato do que nós vimos até aqui, para você não ficar perdido, porque nós já estamos caminhando há mais de um mês nesse livro. Você vai relembrar comigo que no capítulo 1, o rei Xerxes faz uma grande festa de 6 meses e 7 dias, e no fim dessa festa ele chama sua rainha, chamada Vasti, uma mulher muito bonita, para que essa mulher usasse a coroa e nua viesse diante de todos os príncipes e todos os homens que estavam ali. Vasti se negou a fazer esse papel ridículo diante de todo mundo. Uma coragem imensa, porque naquela época jamais uma mulher deveria desafiar o seu marido. Ainda mais se o seu marido é o imperador, ainda mais se o seu marido é o maior imperador que existia naquela época. Mas foi exatamente isso que ela fez, ela se negou aí. Isso, obviamente, enfureceu o rei Xerxes. A Bíblia diz que o rei estava completamente bêbado, junto com todos que estavam ali, afinal de contas, eram 6 meses e 7 dias de festa. Mas o que acontece, então, é que a rainha é tirada do seu posto, a rainha Vasti, e no capítulo 2 a gente vê que começa um processo de seleção para a escolha de uma nova rainha. E nesse processo de seleção, a órfã chamada Esther é selecionada, então, para participar desse concurso, vamos dizer assim. Uma mulher bonita, uma mulher inteligente e uma mulher muito simpática, é o que a gente vê durante o texto, que todos se simpatizaram com ela, aos eunucos, as pessoas que estavam ali, inclusive o próprio rei, quando a viu, falou: é essa que eu quero casar.
No capítulo 3, a gente vê a ascensão do nosso vilão da história, chamado Amã. Amã era um amalequita, e amalequita era inimigo mortal dos judeus. A raça amalequita já não era para existir, porque Deus tinha mandado o rei Saul matar todos os amalequitas. Mas o rei Saul não fez isso, porque o rei Saul achou que era ele que estava vencendo a guerra. Então ele não matou, preservou alguns, inclusive o rei que inclusive é o tataravô do tal do Amã. Então Amã é tornado primeiro-ministro, capítulo 13 a gente vê isso, e no capítulo 4 a gente vê que começa uma birra com Amã e Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não queria se curvar diante de Amã. Mardoqueu não queria se prostrar diante de Amã. Então Amã faz um decreto. Ele era o primeiro-ministro. Então ele diz o seguinte: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar todos os judeus. E ele meio que conspira, engana Xerxes, conta uma historinha lá, não diz quem era o povo, diz que ia dar mais dinheiro para ele. O rei Xerxes só fala assim: assina e está tudo certo. Pode fazer o que você quiser, escreve o que você quiser, manda o decreto que você quiser, que está tudo certo. Pois bem, o decreto era determinar uma data específica para que todos os judeus em todo o Império Persa fossem mortos. Isso gera um grande desespero, a gente vê isso no capítulo 5, um grande desespero. A Amã se sente o cara, cheio de orgulho, e aí o que acontece é que Mardoqueu vai para a porta do palácio chorar, pôr pano de saco na cabeça. Isso acontece em todo o império, os judeus fazem essa prática, e aí ele desafia Ester para ir falar com o rei, mas Ester não queria, porque Ester tinha medo de ser morta. Mas ela vai, conversa com o rei e usa de uma estratégia. Ao invés dela falar o que ela queria, ela pega e fala assim: eu quero marcar um banquete com você e com Amã. E aí marca o banquete, dá tudo certo, eles comem, se divertem, etc. e tal. E aí no dia seguinte, é o que a gente viu no nosso último encontro, Amã é chamado novamente para um banquete junto com o rei e a rainha Ester. E aí é nesse banquete que a rainha realmente fala o que ela queria. E ela diz: olha, esse cara aí escreveu um decreto para matar todos os da minha raça. E aí Xerxes se dá conta de que foi enganado. Só que acontece uma coisa impressionante: Xerxes sai bravo daquele lugar do banquete e vai para um pátio, e quando ele volta, Amã está desesperado em cima da rainha, pedindo para que ele não fosse morto. Mas como que Xerxes interpretou isso? Esse cara está tentando estuprar a minha mulher. Está de brincadeira. Xerxes nem falou nada. Os serviçais que ali estavam já pegou um pano, pôs na cabeça do homem e já levou. E aí um fofoqueirinho que tinha lá falou assim: inclusive Amã fez uma forca de 20 metros para matar Mardoqueu. Xerxes pegou e falou: então é isso mesmo, pode jogar ele na forca. Pá, Amã morreu, e assim acabou a nossa história até o capítulo 7. E agora no capítulo 8 a gente vai ver o decorrer dessa história, porque tem um problema aí. Há um decreto, há uma data marcada para o extermínio de todos os judeus. E aí esse problema ainda não foi resolvido, e é isso que nós vamos ver aqui. Por isso o tema dessa pregação é a incrível reviravolta. A incrível reviravolta. Então, olha só, no capítulo 8, a gente vai ver o seguinte: a primeira coisa que acontece é que Deus reverte a situação de Mardoqueu. Olha só o que diz o verso 1. Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que era o seu parente. Percebe que Ester estava ocultando, desde lá do capítulo 3, quem ela era e quem Mardoqueu era. Mas agora ela já tinha falado no capítulo anterior que ela era judia, e agora ela diz quem era Mardoqueu. Mardoqueu é meu primo pai. Lembra? Ele é quem criou ela, ele é quem cuidou dela. O rei tirou o anel selo. O anel selo é porque a assinatura daquela época era um anel. Então se colocava aqui e marcava. O anel selo do imperador significava que ele podia fazer o que quisesse, como se fosse o próprio imperador. Então Xerxes tinha tirado esse anel selo de Amã e deu para Mardoqueu. Agora olha só que coisa mais louca. A história se desenvolveu de um jeito muito diferente. Se você lembrar comigo, no capítulo 2, Mardoqueu foi quem livrou Xerxes de uma conspiração para ser morto por causa dos seus soldados. E o que ele ganhou como recompensa disso, naquele momento?
Nada, absolutamente nada, ele não ganhou nada. E o capítulo 3 começa com o tal do Amã sendo tornado primeiro-ministro. Lá na frente tem uma insônia, você lembra? A gente falou sobre isso semana passada. O rei teve uma insônia e pediu para ler justamente os arquivos do que estava acontecendo no império. E o cara foi ler justamente, quem estava lendo para ele, o que tinha acontecido com Mardoqueu. E foi ali que Mardoqueu foi honrado pelo próprio Amã. Amã foi humilhado, Mardoqueu foi honrado. Mas isso não mudou, isso ainda não é o fim da história. Mardoqueu deixou de ser o cara que lamentava com pano de saco na porta do palácio, para se tornar agora o primeiro-ministro. Meu irmão, se a gente volta lá para o início da história, esse Mardoqueu, que não era nada nem ninguém, e você fala, esse cara vai ser o primeiro-ministro. Quem acreditava nesse negócio? Esse cara vai ser honrado como se fosse o próprio imperador. Quem vai acreditar nesse negócio? Ninguém. Nem se Mardoqueu tivesse planejado isso, trabalhado para isso, possivelmente ele jamais seria. Agora, qual é a diferença? A diferença é que com o livro de Esther nós estamos começando a encarar a história, não da perspectiva do homem, mas da perspectiva de Deus. Mardoqueu podia ter desistido da vida, e provavelmente ele pensou isso, lamentando na porta do palácio. Mardoqueu podia ter pensado, que besteira que eu fiz a não me curvar diante desse homem. É por causa do fato de eu não me curvar, é que desencadeou todo esse ciclo de ódio. É por causa de eu não me curvar que esse homem agora está perseguindo os judeus. Só que pensar dessa perspectiva é pensar da perspectiva de alguém que tem o controle da história, de alguém que guia os seus caminhos, de alguém que constrói a sua própria história. Mas a verdade é que nós não fazemos nada disso, ainda que isso seja ruim de ouvir, não é ruim de ouvir? Porque o que é o discurso bacana hoje? Você pode construir o seu destino, você pode construir a sua história, há uma força interior dentro de você, que você pode fazer. E aí você vai para uma palestra dessa motivacional e você sai de lá, eu posso, né? Tem uns abraços, uns gritos, uns berros, você sai de lá pilhado. De repente vem um coronavírus, você fala, eu não posso não. Esse negócio aí, como é que eu controlo isso? Mas Mardoqueu teve uma atitude sempre bacana, encorajadora. Ele lamentou, ele sentiu, não é que não dói, dói. Mas ele sabia que quem estava no controle da história era Deus. Isso era tão perceptível que quando Esther não quis ir, ele pegou e falou assim, e se Deus, aliás não fala e se Deus porque não existe a palavra Deus no livro de Esther, mas ele fala assim, e se você foi colocada nesse lugar justamente para fazer isso? Bom, o texto continua, Mardoqueu agora é o primeiro-ministro, e aí a partir do verso 3, Esther clama porque o problema não tinha resolvido. Aqui é a primeira lição que eu e você precisamos aprender. Esther tinha o favor do rei, Mardoqueu tinha se tornado primeiro-ministro, o problema de Esther e de Mardoqueu acabou. Fim de papo. Quem é que invadiu o palácio para matar os dois judeus? Eles iriam sobreviver ao massacre. Isso é bem parecido quando nossa vida está legal. Nossa vida está legal, as coisas estão andando bem, as coisas estão dando certo, e a gente vai ficando menos compassivo com o próximo. A gente parece que perde compaixão com o outro. Esther e Mardoqueu podiam fazer isso. Ô rei, obrigado, era isso mesmo, humilhou Amã, eu agora sou o cara e está tudo certo. Mas não foi isso. Porque o objetivo de Esther, ao se encontrar com o imperador, ainda não tinha sido cumprido. Ela não pediu para Mardoqueu ser o primeiro-ministro, ela não pediu para pegar os bens de Amã, ela não pediu nada disso. Qual era o pedido dela? Salvar o meu povo. Mas quantas vezes a gente perde o propósito daquilo que nós vamos fazer, porque algo aparentemente melhor nos aconteceu. Algo aparentemente melhor nos aconteceu. Mas Esther não. Esther vai em direção a Xerxes, se prostra, chora, clama e diz, se eu tiver o seu favor, se for do seu agrado,
E aí Xerxes, mais uma vez, levanta o cetro num sinal de que ela está aprovada. E aí ele diz o que nós lemos agora há pouco. Olha, eu já matei Amã, já tirei os bens dele, já dei para você, já tornei Mardoqueu primeiro-ministro. Agora tem um problema. Verso 7 e o verso 8, ele responde Esther. Olha só o que diz o verso 7 e o verso 8. O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã, dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escreva agora outro decreto no nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem-no com anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com o seu anel, pode ser revogado. Meu irmão, aconteceu agora outro problema. Está aparecendo a gente aqui, resolveu o som, caiu a internet. Resolveu o negócio, mas agora surgiu outro problema. O decreto não pode ser revogado. Eu fico imaginando a cara de Esther, talvez ela não sabia dessa informação. Como é que é? O rei falou assim, olha, o que eu podia fazer eu já fiz. Está aqui o anel, vocês vão lá, escrevam outro decreto, do jeito que vocês quiserem, o problema é de vocês. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Só que eu vou dar um detalhe. O que foi selado com o meu anel não pode ser revogado. Qual era o pedido da Esther? Para revogar o decreto anterior. Esse foi o pedido dela. E agora? Pensa na sua vida aí, meu irmão. Você passou um problema muito difícil. E agora você tem um problema menor. E você passa por ele. E as coisas começam a caminhar, sua vida começa a andar, as coisas começam a dar certo. E de repente você se depara com um muro intransponível. O decreto não pode ser revogado. Como é que você muda isso? Não muda. Qual é o normal? O que nós fazemos? Nos entregamos ao desespero. Nos entregamos ao desespero. Não resta mais nada. Não tem solução, não tem saída, não tem para onde ir. Mas aí Mardoqueu tem uma atitude diferente. Mardoqueu fala, é assim? Chá comigo. Ele escreve um decreto do verso 9 até o verso 14, vai estar escrito aí. Ele escreve o decreto e manda mais do que depressa para o povo, para mandar para o povo, para espalhar por todas as províncias. No capítulo 8 não tem o decreto, não diz o que é que vai fazer, não diz o que é que vai acontecer, só diz que ele escreve um novo decreto, dá para a espécie dos correios da época e diz que para entregar com urgência. E termina o texto do capítulo 8, lá no verso 15, dizendo o seguinte, olha só. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino, e a cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria, júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus por causa do temor dos judeus, tinha se apoderado deles. Outros povos começaram a olhar para a história dos judeus e começou a pensar assim, o Deus desse povo é diferente. Porque pegou duas pessoas que não era nada e simplesmente se tornou nas duas pessoas mais poderosas do maior império que existia na época. E agora o Mardoqueu fez um novo decreto, e o novo decreto era o seguinte, vocês vão poder se defender no dia de Pur. O dia de Pur é como chamou Amã o dia do massacre com os judeus. Pastor, mas isso não resolve o problema. Porque, sabe, meu irmão, às vezes a gente ora para Deus, para que Deus solucione uma questão que nós estamos passando. Uma questão aparentemente intransponível. E, de repente, a solução de Deus para nós é lute. A solução de Deus para nós é vá. Isso me faz lembrar da Dona Rosinha. Dona Rosinha foi pregar na Igreja Presbiteriana Maranata, onde eu era seminarista, no dia 1º de janeiro de sei lá quando. E ela foi pregar num culto pela manhã.
E a dona Rosinha pregou no texto onde Jesus vai ressuscitar Lázaro. E ela pregou só uma passagem, eu nunca vou esquecer dessa pregação na minha vida. Ela disse o seguinte, olha, ela era a matriarca da igreja, ela que mandava na igreja. No meio da pregação ela levantava, se ela quisesse mandar o pastor calar a boca, ela fazia isso. Mas o pastor deu a oportunidade para ela pregar lá. E aí ela pegou e falou assim, olha, a nossa igreja está com um problema muito sério. Nós estamos acomodados. Eu quero que vocês olhem para a passagem aqui e pensem o seguinte, por que Jesus mandou arrancar a pedra? Ele ia ressuscitar uma pessoa que estava morta há 4 dias. Por que Jesus mandou tirar a pedra? Ele podia fazer, desaparece pedra, some pedra, arrasta pedra. Ele podia dar um chute na pedra, pegar com o dedo assim, vai pedra. Ele ia ressuscitar um cara que estava 4 dias morto. Mas por que ele mandou que arrancasse a pedra? A resposta da dona Rosinha foi, porque Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Essa frase ficou gravada no meu coração. Por que Deus não providenciou um negócio mais fácil para Esther e para os judeus? Eles ainda teriam que ir para a guerra, porque o decreto de Mardoqueu era o seguinte, olha, vocês vão poder se juntar, vocês vão poder estar prontos, quando os inimigos vierem atacar vocês, vocês vão poder matar os inimigos, matar a família, as crianças e tomar todos os bens deles. Vocês vão poder se defender. É só este o decreto, mas espera aí, isso não parece óbvio demais? Eu poder me defender? Deus, que tipo de solução é essa? E é isso que nós tantas vezes questionamos a Deus na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós oramos para que Deus realize um milagre extraordinário. A gente quer ver Lázaro ressuscitar depois de 4 dias, mas nós não queremos remover a pedra. Nós não queremos remover a pedra. Nós queremos... Eu acho engraçado que eu penso que todo cristão é meio esquizofrênico quando pensa em Deus. Porque pensa comigo. Todo mundo crê que Deus é soberano? Levanta sua mão aí. Deus é soberano, certo? Deus é soberano. Você sempre quer saber a vontade de Deus, não é isso? Não é isso? Não é isso? Aí de repente Deus fala assim, ó, você não pode fazer isso. O que você faz? Faz igual o Isaac quando vai mexer no botijão de gás lá em casa. O botijão está lá e fala, não, não. Ele olha assustado, faz um bico. Aí depois ele ri. Eu não! Peraí. Se Deus é soberano, se você quer seguir a vontade dEle, se você quer fazer o que Ele disse que é para fazer, por que, afinal de contas, quando Ele diz que é para fazer isso, você não faz? Você não arrasta a pedra, você não fica alegre, porque agora existe alguém no controle, no caso dos judeus. E olha para você ver, os outros povos, isso é tão extraordinário, porque às vezes a gente vê isso, outras pessoas acreditam no nosso Deus mais do que nós mesmos. Outros povos começaram a olhar para toda essa história de Mardoqueu que se espalhou, para essa história dos judeus que se espalharam, e fala assim, eu quero ser judeu também. Agora, cá para nós, o decreto do extermínio ainda estava valendo. Quem que é o insano que vai falar assim, eu quero ser judeu também? Porque os outros povos, ao ver a história, perceberam o seguinte, que esse povo aí não tem para ninguém não. O Deus desse povo aí é fora de série. Agora eu quero te perguntar, você vê o seu Deus dessa forma? Porque, meu irmão, nós vivemos num período onde os cristãos são tão sensíveis, onde há um desespero natural, as pessoas andam, e eu entendo essa sensibilidade, a gente vive num mundo ruim, mas o que eu quero dizer para você aqui, e isso é o que a Bíblia aponta do início ao fim,
é que uma coisa é você encarar a vida da sua perspectiva, e sim, da sua perspectiva é desesperador, não existe esperança mesmo, você está caminhando em direção ao inferno, não tem nada que você possa fazer para mudar essa condição, para mudar essa realidade, para transformar o seu destino em outro destino, não, nada. Mas de repente Deus vem e invade a história. Da nossa perspectiva é uma invasão, afinal de contas Deus deixou a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, caminha entre nós, ensina a palavra dele de maneira mais clara e mais visível, revela quem ele é como ser de Deus para todos os olhos, para a contagem da história, não é assim? Antes de Cristo e depois de Cristo, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, vence a morte e diz: eu tenho muitas moradas para vocês. E como que a gente encara a vida? Espera aí, meu irmão, você não entendeu o discurso, não. Deus se fez homem, morreu na cruz, pagou os seus pecados, te livrou do destino para o inferno e te garantiu: nada, nem ninguém pode roubar o seu destino nos céus eternos. Como que você vai encarar a vida a partir dessa realidade? Outros povos, às vezes veem, às vezes têm a fé que nós precisaríamos ter. Olha o capítulo 9. Capítulo 9 é a hora da verdade. No capítulo 8, Deus fez a reviravolta toda. Colocou Mardoqueu no lugar que tinha, Esther não sei o quê, gerou possibilidades, mostrou o temor de Deus, mas o problema ainda não tinha resolvido. O problema não tinha resolvido. E aí quando a gente vai para o capítulo 9, a gente vê o texto dizendo o seguinte: no 13º dia do 12º mês, do mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam, reunindo-se em suas cidades e nas suas províncias dos reis Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguiu resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiavam os judeus. Por quê? O medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio e sua fama espalhou-se pelas províncias. E ele se tornava cada vez mais poderoso. Amã fez um decreto do extermínio. A data do extermínio era 11 meses depois do decreto. Depois, Mardoqueu fez um novo decreto, 2 meses depois. Então, tinha 9 meses para os judeus se prepararem. Nesses 9 meses, Mardoqueu fez um trabalho espetacular, ganhou fama, influência. E o que aconteceu? Os governadores e os príncipes das outras províncias começaram a temer Mardoqueu. E eles começaram a se preparar para ajudar os judeus no dia que estava marcado o extermínio, porque ia ter o extermínio. Essa realidade não podia mudar. O decreto estava dado. Mas o que aconteceu? Os judeus venceram facilmente. Essa é a ideia aqui no texto original. Facilmente os seus inimigos. Os seus inimigos achavam que podiam destruir os judeus. Mas quem que os inimigos não estavam olhando? Para o Deus dos judeus. Aliás, se você olhar para a história, o povo judeu é um povo realmente especial. Não teve mais guerra, não teve nenhum povo mais perseguido, não teve nenhum povo que quiseram exterminar mais do que os judeus. No entanto, eles estão lá, firme e forte, em muitos países, dominando os países. O texto continua, e aí acontece algo muito legal. Começa a ter números. Xerxes recebe um relatório. O relatório é que só em Suzã tinha morrido 500 pessoas. Além das 500 pessoas, os 10 filhos de Amã também tinham morrido. Você pode ver isso aí no verso 7. E aí, Xerxes pergunta: olha, já morreu gente demais, e agora? Como é que vai ser isso? Aí Esther faz um novo pedido. O pedido de Esther é o seguinte, isso está do verso 14 até o verso 16. Ele diz o seguinte: olha, você me autoriza
estender esse decreto por mais um dia em Suzã? E me autoriza a colocar os filhos de Amã numa forca na porta da cidade? E Xerxes autorizou. E no dia seguinte morreram mais 300 pessoas. Por que Esther fez esse pedido? Porque em Suzã havia uma forte conspiração para matar Esther e Mardoqueu. Então o que Esther quer fazer? Esther quer mostrar que ela venceu, ou que o povo dela venceu. Como? Qual era o maior inimigo? Amã. Então agora pega os filhos de Amã, isso era muito comum naquela época, para nós parece bárbaro hoje, né? Mas naquela época era muito comum. Pega os caras que já estavam mortos, eles já estavam mortos, e pendura lá numas árvores, nos postes bem altos, e deixa lá pendurado para todo mundo ver os corpos. E no outro dia, amigão, batalha de novo, guerra de novo, e morreu mais 300 pessoas. E aí, finalmente, eles venceram. E aí, no verso 18, a partir do verso 18, Amã faz um novo decreto. O decreto agora era um decreto de festa. Ele manda para todo mundo comemorar a festa de Purim. É quase que uma ironia que Amã fez, porque a palavra Purim é uma derivação da palavra pur, que Amã tinha usado. Pur significa sorte, e Purim é uma espécie de sortudo, alguma coisa nesse sentido. Mas o que Amã, na verdade, o que Mardoqueu, na verdade, estava fazendo o povo comemorar? Nós não contamos com a sorte, nós contamos com Deus. Nós contamos com Deus. E aqui, deixa eu fazer um parêntese aqui, para você que acredita em destino, nesse sentido de horóscopo, no sentido de estrelas, ou pessoas que podem adivinhar isso, ou adivinhar aquilo, coisa nesse sentido. Vou falar de um jeito bem simples. Isso tudo é palhaçada. Para ficar bem claro, tá? Se você acredita nisso, aliás, se você tiver a oportunidade de conversar com um editor de jornal, eu já fiz isso, quando eles colocam um horóscopo ali no jornal, o cara simplesmente ele copia e cola alguma coisa da internet. Ele não faz a mínima ideia se aquilo é aquilo mesmo ou se aquilo deixa de ser. Não é uma análise profunda, assim, da ciência ou da, sei lá, desse negócio aí. Mas, por que isso é palhaçada? Porque se você acredita nisso, meu irmão, você não acredita em Deus como o Senhor da história. É simples assim. Ah, pastor, eu gosto, me faz bem. Me disseram esses dias que eu estou pegando muito pesado nas pregações, então eu estou tentando aliviar aqui hoje. Meu irmão, se te faz bem, agora, vai te fazer muito mal amanhã. Porque isso simplesmente vai gerar dúvida no seu coração. E você simplesmente vai descer assim, sorrindo. Sabe, chapeuzinho vermelho passeando na floresta? Vou passear na floresta. E você, na verdade, estou indo para o inferno, estou indo para o inferno. E pum, caiu. O Deus é o seu Deus. Ou ele não é? O primeiro mandamento dos 10 é isso. Deus não aceita ter a adoração dividida com nada, nem com ninguém. Pastor, eu gosto de... Meu irmão, você está se enganando. Se enganando. Ou Deus é o seu Deus, ou ele não é. É simples assim. E é isso que a Amã está fazendo agora com esse novo festival. E isso acontece até os dias de hoje, sabia? Na sinagoga, os judeus comemoram a festa de Purim. E é tão interessante que a comemoração se dá em 2 dias, porque foi o dia 13 e o dia 14. O dia 13 foi o dia da guerra, o dia 14 foi o dia da festa. E aí eles dizem o seguinte, olha, eles leem o livro de Esther, as crianças na sinagoga ficam ali, e toda vez que o nome de Amã é falado, as crianças vaiam. Uhul! Vilão! É assim que acontece hoje ainda. Eu acho que a gente podia até fazer isso aqui, ia ser muito legal. E aí, no dia seguinte, é novamente lido o livro de Esther, mas agora num espírito de introspecção, ou seja, de olhar para o coração, de orar. E aí eles fazem isso durante toda a manhã.
E do almoço em diante é festa, comida e o pau quebra. O que eles estão festejando? Que Deus é o Senhor da história. Eu não sou um sortudo. Eu não conto com a sorte. Eu não conto com o acaso. Eu não conto com o destino criado por qualquer outro que não seja o Deus Senhor da história. O Deus Senhor da história. Sabe, meu irmão, eu não sei, o objetivo de todo o livro de Esther é mostrar isso. O objetivo do livro de Eclesiastes é mostrar isso. Fazer você olhar a vida a partir do além do sol e não do que está debaixo do sol. O que Jesus fez ao caminhar na terra e andar e ensinar é mostrar isso. Que existe uma realidade para além. O reino dos céus era como ele chamava. O que você está fazendo ao encarar a vida da sua perspectiva nada mais é do que alimentar sofrimento e dor. É isso. Porque a vida é ruim, meu irmão. A vida é ruim. A vida é ruim. Deixa eu dar um exemplo bem prático do que eu quero dizer aqui para você. Pensa num casamento. 90% dos casais que estão casados, tirando o Breno e a Marina aqui, que tem pouquinho tempo, não deu tempo disso ainda não. Mas depois de uns 6 meses, você já quer matar o outro. 6 meses. Tem uns que vai só uma semana, mas... Depois de uns 10 anos, você não quer matar o outro. Você já confabulou 35 planos diferentes de como você vai matar o outro. E por que você faz isso? Porque você casou com uma pessoa pecadora. E essa pessoa agora e ao longo dos anos te feriu. E você feriu essa pessoa também. E como você às vezes caminhou somente com a sua perspectiva, o que você alimentou foi dor. Foi a sensação do fracasso, foram as feridas, foram a mágoa, foi o ódio. O que você guardou na mente é só aquilo que magoou, é só aquilo que é ruim, porque você passou a encarar da sua perspectiva. Agora pensa em alguém que encara um casamento da perspectiva de Deus. O que significa isso? Significa, por exemplo, perceber que eu casei com alguém que não é perfeito. Eu não fui iludido pela Disney. Eu sei que o outro vai errar. Ah, meu irmão, só isso aí você já deu um passo, 50% do caminho. Agora imagina que quando o outro errar, no seu coração vai haver uma disposição natural de perdoar. Mais uns 20%. Agora é para fechar com chave de ouro. Quando você errar, você vai pedir perdão. Pastor, mas não chegou no 100%. É porque não chega mesmo não. O máximo que vai é até 90% mesmo. Não passa disso não. Mas percebe que você tem condições de viver uma realidade de relacionamento muito melhor do que a que você vive. Agora, isso só é possível quando eu encaro da perspectiva de Deus. Porque quando eu encaro da perspectiva minha, aí é matar mesmo. Não tem outro. Exemplo simples. Você pode pegar isso e aplicar para a sua amizade, pode aplicar isso para a sua empresa, pode aplicar isso para todos os níveis de relacionamento que você tem. Você vai viver com o pecado conduzindo o seu coração, ou você vai viver vivendo a festa de Purim? Deus está no controle. É tipo isso. Deus está no controle, Deus está conduzindo a minha história, Deus está conduzindo cada detalhe da minha história. Ele está dando insônia, Ele está fazendo a mulher desafiar o imperador, Ele está fazendo um cara se levantar para perseguir a minha raça, Ele está conduzindo cada segundo, cada milésimo. Nada acontece por acaso, tudo acontece segundo o propósito de Deus. Não foi isso que lemos em Eclesiastes 3:1? Tudo tem o seu tempo. Tudo. E o texto termina com uma coisa muito legal, capítulo 10, olha aí comigo. Capítulo 10 tem 3 versículos. Diz o seguinte: o rei Xerxes impôs tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões das costeiras,
todos os seus atos de força e poder, bem como um relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade. Estão registrados no livro de crônicas do rei da Média e da Pérsia. Agora olha o verso 3. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Mardoqueu chegou na posição máxima, ele chegou na ponta da cadeia alimentar, vamos dizer assim, ele chegou a estar no topo da pirâmide. E agora, como eu vou agir? Qual é a minha ação? Alguém que acredita que conquistou a empresa que conquistou pelas suas próprias mãos, alguém que acredita que conquistou os bens que conquistou pelas suas próprias mãos, alguém que acredita que conquistou as coisas que tem pelas suas próprias mãos, não vai repartir isso, vai. Eu conheço um cara, essa história é muito legal. Eu conheço uma pessoa que não quer separar da esposa para não ter que dividir os bens. Mas eles já estão separados. Porque ele não quer pegar aquilo que ele lutou por anos e anos e anos e anos e anos e anos e simplesmente dar para alguém. Porque ele está vendo que o que ele tem foi ele que conquistou. Foi ele que lutou, suou sangue por aquilo. Deus não tem nada a ver com essa história, não é isso? Afinal de contas, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz investimentos certos, eu procurei pesquisar, eu me especializei, eu treinei, Então, assim, o que eu tenho é mérito meu, não é isso? Não é isso que você ouve todos os dias? Você tem que lutar pelo que é seu? Você tem que conquistar? Se não fosse você não levantar, nada acontece? Em outras palavras, o que esses discursos estão dizendo? Você é o Senhor da sua vida. O que eu acho interessante é que esse texto termina com Mardoqueu honrando o rei. E o rei aqui não é Xerxes. O rei aqui é Deus. Ele chegou lá na ponta. Ele nem queria isso. O texto não mostra em momento nenhum que ele queria isso. Mas ele chegou lá. Ele foi colocado numa posição de destaque. E o que ele faz quando ele está nessa posição de destaque? Ele serve. É isso que o texto está dizendo. Que ele fez o melhor para todos. E que por isso ele era amado por todos. Às vezes a sua história foi uma história de muito sofrimento, de muita luta, de muita dor. E agora você está numa condição um pouco melhor do que você já esteve na sua vida. E de repente você está olhando para a sua história e está pensando o seguinte: se não fosse eu acordando 4 da manhã, se não fosse eu dormindo 4 horas por dia, se não fosse eu estudando, se não fosse eu isso, se não fosse eu aquilo, se não fosse eu, se não fosse eu, se não fosse eu, se não fosse eu. Pronto, você já está no caminho do fracasso. Lembra da Chapeuzinho Vermelho? Vamos juntos para o inferno, vamos juntos para o inferno. Porque é isso que você está fazendo quando você usa esse discurso. É isso que o mundo está fazendo com você, usando esse discurso o tempo inteiro. Se tem algo, meu irmão, que você precisa aprender com essa história de Esther, é que a história de Deus, e que Deus é extremamente criativo e faz muitas reviravoltas. E a gente já tem essa percepção, isso é tão claro para nós que já tem um ditado para isso, não tem? O mundo dá voltas. Não é assim que o pessoal fala? O mundo dá voltas. A gente já percebeu isso. Se tem algo que eu preciso aprender com Mardoqueu aqui, é que eu não posso abrir mão de servir a Deus. Seja no topo da pirâmide, seja no mais baixo dela. É isso que Mardoqueu fez. Mardoqueu foi até Esther pedir socorro para livrar o seu povo. Quem ele era? Um Zé Ninguém. Mardoqueu agora está no topo da pirâmide, o que ele faz? Serve o seu povo da mesma forma. E o que você faz? Você serve quem?
Tem uma frase que eu já ouvi, eu não sei de quem é, que ele diz o seguinte: quem não serve para servir, não serve para nada. Quem não serve para servir, não serve para nada. Eu acho que pegaram esse um versículo na Bíblia, Paulo devia ter escrito isso em algum lugar e se perdeu. Porque, meu irmão, se você não está aqui para servir a Deus em primeiro lugar, e se isso não corresponder com você servir ao próximo, para que você está aqui? É desesperador mesmo. Pensa, alguém que não crê em Deus, não crê na vida eterna e está correndo atrás de riqueza. Conquista a riqueza. Essa história é comum. Chega na idade mais avançada, rico, milionário, e de repente ele começa a observar que a morte está mais próxima do que ele imaginava. E aí? Não acredita em Deus? Não tem nada além do sol? Não tem nada para enxergar depois da montanha? E não é incomum você ver relatos desses de pessoas assim que simplesmente abreviam isso com suicídio. Já que não tem nada para depois da montanha, vamos acabar com esse negócio logo. Porque seja rico, milionário, ou seja pobre, miserável, a vida é sempre sofrida. Não se engane com isso, não. A vida é sempre sofrida. Mas se eu não enxergo além da montanha, eu não tenho esperança. Se eu não vejo além do sol, eu não tenho objetivo, eu não tenho propósito, eu não tenho para onde ir. Mas Mardoqueu tinha para onde ir, ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia que era o Senhor da história. O que fazer então diante dessa circunstância, diante desse texto, diante dessa história? Primeiro, nunca se esqueça de quem é o verdadeiro rei do mundo. É bom você pegar, pôr no seu espelho assim: eu não sou o rei do mundo. Se você for coach, você não vai fazer isso, mas você precisa, meu irmão, perceber isso. A esperança que você tem colocado sobre as suas mãos só tem trazido peso e mais peso para o seu coração. Quantas vezes você disse que iria conseguir, queria resolver, queria mudar, e não mudou. A frustração está aí. Porque você confiou em você, em fazer. Você confiou nas suas mãos, na sua capacidade de fazer. E o que teve? Frustração, dor. Encare a vida com uma nova perspectiva, não da sua, mas da perspectiva do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Essa é a perspectiva que vai trazer leveza para você. Por que eu vou perdoar essa pessoa miserável que tem falado mal de mim? Porque ele é um pecador, ele precisa de Cristo. Ele ainda não entendeu o Evangelho, mas pela graça eu fui alcançado. A minha luta não é contra ele, a minha guerra não é contra ele, a minha guerra é contra Satanás, que quer me desvirtuar o tempo inteiro, que quer tirar o meu foco, que quer me trazer a perspectiva que não tem nada depois da montanha. Essa é a luta verdadeira. Esse coitado que tem me machucado é alguém que precisa da graça, do perdão e do amor. Ah, mas eu só consigo fazer isso, meu irmão, se eu não estiver no trono. Porque se eu estiver no trono, eu pego esse miserável, eu acabo com a raça dele. Não é assim? É assim que a gente faz. Quem está no trono do seu coração? Você já disse muitas vezes que o Senhor Jesus é o Senhor da sua história. Mas as suas atitudes revelam isso? A sua forma de pensar revela isso? Mostra isso? Segundo lugar, quando estiver em uma posição mais elevada, não deixe de clamar pelo necessitado. E eu poderia acrescentar, e de servi-lo. Porque nós vemos isso em Esther, que o problema dela está resolvido. Mordecai virou primeiro-ministro, ela se tornou até rica, milionária, pegou os bens todos de Amã. Ela podia simplesmente falar assim: Mordecai, já demos sorte demais, vamos embora. O homem está bravo, mandou enforcar o outro ali agorinha. Vamos deixar esse negócio quieto. Mas ela não fez isso. Mais do que depressa, ela se lançou aos pés
do rei, correndo risco de vida mais uma vez. Se for do teu agrado, ó rei, eu não consigo viver se o meu povo for destruído. Eu não consigo viver se as pessoas que eu amo vão ser destruídas. E você não deveria conseguir viver tendo condições de fazer e não faz, tendo condições de servir e não serve, tendo condições de estender a mão e não estende. Pastor, mas tem muita cabra safada nesse mundo. Verdade. Não dá para sair ajudando todo mundo mesmo, não. Você precisa ter critério. Você precisa saber se a pessoa quer mudança. Você precisa... É verdade, é verdade. Mas você não deveria dizer o seguinte: tem muita gente safada nesse mundo, então por isso que eu não vou ajudar ninguém. Não justifique colocar você mesmo no trono do seu coração por causa do erro do outro. Não justifique. Se você não serve para servir, você não serve para nada. Terceiro lugar, quando Deus reverte a nossa história, não é para ficarmos parados. Deus mudou, colocou Mordecai no primeiro-ministro, fez um novo decreto, e agora, judeu, o que nós vamos fazer? Agora é só sentar e esperar que os anjos do Senhor vão vir batalhar a minha guerra. Faz isso pra você ver, amigão. Não, você tem que tirar a pedra. Você tem que tirar a pedra. Tem guerra, tem luta. Não é sozinho, não. Deus está contigo. Ele está providenciando amigos que vão se juntar nessa batalha com você. Mas não é para ficar quieto e parado. Eu sempre fiquei pensando naquele texto de Atos 3, quando Pedro e João passam e o coxo está à beira do caminho, e o coxo pede uma esmola e Pedro diz: levante e ande. E eu fiquei pensando, gente, mas... porque de certo que o coxo não simplesmente voltou a sentir as pernas, beleza, legal. Ele teve que dar meio que um salto de fé ali. Esse homem está gritando, eu vou fazer. Nós precisamos agir. Deus não reverte, Deus não muda, Deus não veio e invadiu a história, Deus não transformou você, Deus não tornou você filho, Deus não tornou você herdeiro, Deus não tornou você alguém que pode sonhar com os céus eternos para você simplesmente ficar parado. É para você agir. Quarto lugar, nunca haja por vingança, mas sim por justiça. A gente vê isso com o povo de Israel. Eu não contei esse detalhe para vocês, mas o decreto de Mardoqueu permitia que o povo matasse quem os enfrentasse, e depois de vencer quem os enfrentasse, matasse a esposa e os filhos, e tomasse os seus bens para si. Mas sabe o que os judeus fizeram? Eles mataram quem os enfrentou. Sabe quantos morreram naquele dia em todo o império? 75 mil pessoas foram mortas porque tentaram matar os judeus. Mas os judeus não mataram nem as esposas, nem os filhos e nem tomaram seus bens. Sabe por quê? Eles agiam por justiça, não por vingança. Nós precisamos aprender isso. Agir por justiça e não por vingança. Quinto lugar, celebre o Purim. Não existe sorte. Existe um Deus que governa sobre toda a terra. Sexto lugar, nossa vida tem um propósito primeiro de servir ao Rei soberano. Não é a sua vontade, não são os seus propósitos, não é nada disso, meu irmão. Deixa eu compartilhar uma conversa que eu tive ontem com um pastor. Um pastor me disse assim, um pastor e teve outra pessoa também, sem ser pastor. Pastor Vinícius, como é que você está pensando em fazer para o povo voltar para a igreja? O povo está indo até em festa, mas na igreja não vai mais não. E eu confesso que eu fiquei assim, pai, nós estamos mandando umas mensagens, estamos tentando incentivar a pessoa aí. Mas não sei. E aí, mas conversando com ele, me veio o seguinte pensamento, e eu comecei a compartilhar isso com ele. Falei, cara,
Eu acho que é hora da gente construir uma história que realmente, uma igreja que realmente glorifica a Deus. Então eu acho que é hora de pensar na igreja como um processo de plantação de igreja, ou seja, um começo ou um recomeço. O que significa isso? Fulano não quer vir mais na igreja, ele agora é Coca-Cola e pipoca. TV de 50 polegadas e show de bola. Pastor, o que você vai fazer para resgatar essa pessoa? Nada. Vou fazer nada. Vou fazer nada. O que eu vou fazer, e o que eu espero que os irmãos dessa igreja façam, é resgatar tantos outros que estão aí precisando serem resgatados. Porque alguém que não quer compartilhar do Evangelho, viver o Evangelho e servir no Evangelho, não é alguém que a gente deva perder tempo. Pastor, que coisa, você falou que estava pegando leve. Não, deixa só esse pedacinho, calma aí. Jesus fala sobre isso quando ele diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Ele está falando que a pérola ali é o Evangelho. Ele está falando que porcos são as pessoas que rejeitam obstinadamente esse Evangelho. Então, meu irmão, se a pessoa conhece o Evangelho, se a pessoa sabe do Evangelho e não quer seguir o Evangelho, o que eu vou fazer? Nada. Porque essa pessoa precisa não de uma ação do pastor Vinícius, ou do irmão A, ou da irmã B. Essa pessoa precisa de uma ação do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não fez nada, eu vou fazer? Não vou, não posso, não tenho nem condições disso. Nós precisamos servir ao Rei soberano. Última frase, para acabar. Presta atenção nessa frase. Nossa história não é diferente da narrada em Esther. Estamos condenados à morte, há esperança, não há caminho. Mas Deus reverte, muda, transforma a nossa história através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali fomos feitos filhos amados, chamados a viver para a glória do Rei eterno. E essa é a verdadeira história que interessa. A história de Esther, meu irmão, nada mais serve do que para que eu e você olhe para ela e pense assim: realmente Deus transforma vidas. Realmente Deus está no controle da história. Realmente Deus não abandona o seu povo. Realmente a situação pode parecer intransponível, mas para o Deus que é o Senhor da história, isso não significa nem que seja uma barreira. E tudo isso serve para nos apontar para Cristo Jesus, para mostrar a realidade do Evangelho, para mostrar que a nossa história está nas mãos do Senhor e que essa história foi desenhada pelo próprio Cristo Jesus. E que é por causa dele, pelo que ele fez, que nós temos esperança, que nós somos tirados do caminho do inferno, que a nossa morte foi transformada em vida. É por causa dele. E o convite de Jesus é: creia e siga-me. Creia e siga-me. Pastor, eu não preciso pagar para ir? Não. Pastor, eu não tenho que cumprir umas normas antes? Não. Pastor, eu não preciso parar de beber, parar de fumar, parar de vestir, sei lá, calça azul. Que o povo inventa cada uma hoje, eu não sei, né? Não. Você precisa crer e seguir. Porque o seu coração não é transformado pelo seu esforço. O seu coração é transformado pela ação extraordinária do Espírito Santo de Deus. Creia e siga ao Senhor Jesus. Nós vamos ouvir uma música agora. Queria que você colocasse o coração diante do Senhor. Enquanto nós ouvimos essa música, e nós vamos fazer uma oração. Quem pintou o mundo? Quem
escolheu a cor, fez o sol amarelo, fez o sol vermelho em uma cor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ele assinou a obra que sou eu, e nela estava escrito: Deus, o maior pintor do mundo, está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, ele assinou a obra que sou eu, e nela estava escrito: Deus. Eu quero que nessa oração você possa ser sincero com o seu coração. Sim, de verdade, de verdade. Não vou pedir para você levantar, não vou pedir para você estender sua mão, nem nada disso. Mas eu preciso perguntar para você, para te provocar: se Cristo é de fato o Rei do seu coração. Sabe, não é crer em Deus, não é ir na igreja ou deixar de ir na igreja, não é participar ou deixar de participar, mas é Cristo é o Rei do seu coração. Você acorda com desejo sincero de servir esse Rei. Você almoça com desejo sincero de servir esse Rei. Você se relaciona com as pessoas, você faz negócio servindo esse Rei. Porque isso é ter Cristo como Rei. Ter Cristo como Rei não é simplesmente você tirar um dia da sua semana, um momento de oração, um momento de leitura da palavra. Não, 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 não. Isso é consequência de alguém que tem Cristo como Rei. Mardoqueu e Esther só passaram por toda essa história por causa da percepção clara, nítida, de que Deus era o Rei. E de que Ele não era só o Rei deles ou do povo judeu, mas Ele era o Rei do universo. Ele era o Senhor da história. Cada detalhe, insônia, pessoas que fizeram isso ou falaram aquilo, tudo isso estava no propósito e no tempo determinado por Deus. Quem é o seu Rei? Quem é? Quem é? Eu quero orar com você, não quero que você levante a mão, nem faça nada, é no seu coração. Seu coração. Pai, nós queremos colocar as vidas que agora sinceramente rasgam o coração diante do Senhor e admitem que até aqui o Senhor não era Rei. O Senhor podia ser uma ideia, o Senhor podia ser uma religião, o Senhor podia ser algo gostoso de se pensar, mas o Senhor não era o Rei. E agora, Deus, diante de toda essa história narrada em Esther, o Senhor nos mostrou tão claramente que o Senhor é o Rei,
que não há outra escolha em nosso coração que não seja de me submeter ou de nos submetermos ao Senhor, de nos retirarmos do trono do nosso coração e dizer: por favor, assenta no trono do meu coração, seja o rei da minha vida, como Esther clamou a Xerxes. Clamamos a Ti nessa noite, nessa hora, Deus, se for do Teu agrado, venha de encontro conosco, transforma a nossa história, nos humilha se necessário for, Deus, mas não deixe mais não nos deixe mais caminhar em direção ao inferno, sorrindo, pensando que controlamos o nosso próprio destino. Nos constranja, nos bata se necessário for, nos corrige e nos disciplina. Puxa a nossa orelha. Mas abre os nossos olhos e desperta-nos para essa realidade imutável de que o Senhor é o Rei. E seja o Rei das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos, dos nossos projetos, dos nossos negócios. Seja o Rei, ó Pai. Seja o Rei. Seja o Rei. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém.